Então fica aí a orientação, hein? Vamos ter cuidado, mas sem paranoia. E a gente continua aqui no estúdio com esse assunto que está tirando o sossego aí de muita gente, que é o vírus da gripe H1N1. Eu converso agora com a Magna de Carvalho, que é gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, que está aqui para tirar mais dúvidas sobre a situação da gripe H1N1 aqui em Goiás. E se você quiser fazer alguma pergunta, manda para o nosso WhatsApp, que é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vinda, Magna. Boa tarde, é um prazer, Michele. Que bom que você está aqui para ajudar a esclarecer um pouco mais a situação que está deixando a população meio perdida. Vamos começar com a questão de um assunto que é importante. Ontem morreu mais um paciente no CAIS Leste Vila Nova com suspeita de H1N1. A gente sabe que ainda tem mais 3 pacientes lá em situação de isolamento. Qual é a atual situação, os números atuais da gripe aqui no estado de Goiás? Olha, assim, a gente sempre tem dito, na verdade nós temos esse ano um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave e nos casos específicos de influenza. Na verdade, a síndrome respiratória aguda grave, ela pode ser causada pelo vírus da influenza e por outros vírus. Até o momento são 274 casos de síndrome respiratória aguda grave, 50 por influenza e desses 44 por influenza H1N1. É importante, eu acho que esclarecer, Michele, que desde 2012 o Ministério da Saúde mudou a forma de notificação, de monitoramento. Então, hoje os esforços da vigilância são concentrados no monitoramento apenas dos casos graves. Isso é importante dizer porque a gente tem visto assim, uma série de boatos, as pessoas sempre colocando que a Secretaria tem escondido informação, que os números, na verdade, são muito maiores. Aproveitando, primeiro, os números de fato, os reais, são maiores? Primeiro, nós não escondemos informação. No entanto, os números podem ser maior? Podem, por algumas razões. A primeira é essa que eu coloquei. A Secretaria, ela monitora e divulga apenas os casos graves. Então, aquelas pessoas que têm alguma suspeita de influenza e que foi para casa, que não precisa internar, esses casos leves, eles não estão incluídos nas nossas estatísticas. Eles não são notificados, porque a notificação, ela se restringe, os esforços se restringem ao monitoramento dos casos graves. Então, nós podemos ter mais casos de influenza H1N1? Sim, e devemos ter, porque os esforços eles são concentrados nos casos graves. Segundo, há uma diferença entre os casos notificados e confirmados. Então, às vezes, entrou uma suspeita em um CAIS, em uma unidade de saúde, e as pessoas sempre lembram da suspeita. Nem sempre essa suspeita se confirma. Então, pode ser um outro vírus respiratório e, na realidade, é quase impossível para o profissional médico dizer que há uma suspeita de H1N1. Ele suspeita de gripe, mas os sintomas são muito parecidos. Pode ser vírus da influenza, pode ser um metapneumovírus, pode ser adenovírus. É quase impossível para o profissional distinguir, é só o exame laboratorial que vai ser dito. E essa situação realmente pode deixar a gente, então, em pânico, já que a gente tem a noção agora de que realmente o número pode ser bem maior? De forma alguma pânico, existe uma preocupação. A preocupação ela é importante porque quando você preocupa, você na verdade procura se proteger. Então você toma as medidas para se proteger. Então uma certa preocupação, ela é normal e ela é até benéfica, mas o pânico não. Em hipótese nenhuma o pânico. O pânico na verdade deixa as pessoas imobilizadas, né? Ele atrapalha e você acaba deixando de tomar condutas que tem que tomar. Então existe uma preocupação, mas não há motivo para pânico. A gente viu as pessoas brigando em filas para vacinação ontem, em postos de vacinação, as pessoas estão assim, saindo disso, estão ficando assim muito nervosas, o nervo à flor da pele, né? Com certeza. A gente está com uma participação aqui do WhatsApp agora. A Edna estava querendo saber o seguinte, ela disse que sobre essa vacinação de H1N1, né, contra a gripe, o filho dela teve uma embolia pulmonar grave há 1 ano e ela quer saber se ele pode se vacinar. Ele tem 30 anos. Na verdade, ele precisa de uma avaliação médica. Se ele teve um episódio e ele está bem, ele pode vacinar. Agora, é preciso saber se teve alguma consequência, né? Então, ele precisaria de uma avaliação médica para indicar. Tá certo. Magna, as doses da vacina vão estar chegando, vão começar aí no dia 23 agora. Há doses suficientes aí para todo o estado e para essas pessoas aí que estão nos grupos prioritários? Quantas doses devem chegar? O estado, assim, existe a previsão do estado de receber 1.700.000 doses. As doses são suficientes? São suficientes para os grupos de risco.
que são gestantes, crianças, idosos, professores, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades. Para esses grupos, as doses são suficientes. Agora, esse grupo ele inclui mais ou menos 1/3 da população. Então, obviamente que a vacina não é para todos. Todos os municípios vão receber. Todos os 246 municípios, a partir do dia 23. Então, assim que o Ministério disponibilizar as doses, o Estado solicitou uma antecipação, ela ainda não foi atendida por enquanto, mas assim que a vacina chegar, o Estado já está preparado para distribuir e iniciar a vacinação. Agora, isso depende exclusivamente do envio pelo Ministério da Saúde. Tá, a gente está sempre esclarecendo as dúvidas aqui, mas eu não vou deixar de fazer a pergunta da Soniara, para reforçar mais uma vez. Meu filho já tomou a vacina quando ele era bebê. Hoje ele tem 9 anos. É necessário tomar a vacina de novo? Sim, a vacina, a necessidade é anual, porque como a gente disse, já disse várias vezes, o vírus da influenza, ele sofre mutações, né, de um ano para o outro, ele vai se modificando e a pessoa também, ela vai perdendo ao longo do ano anticorpos. Então, a validade da vacina é de até 1 ano. Então, as pessoas precisam se vacinar anualmente, até porque a vacina desse ano ela tem algumas modificações. A proteção contra o vírus H1N1 é o mesmo, mas o vírus H3N2 e o B é diferente da vacina do ano passado. Então, as pessoas precisam tomar essa nova vacina. Uma outra dúvida que surgiu entre a população é essa questão de vacina trivalente e tetravalente. Qual que é a diferença? É a questão da eficácia. Tem muita gente que está aí, acabou a tetra, não posso tomar a tri, eu quero tomar a tri, depois eu vou tomar a tetra também. Na verdade, a vacina trivalente, como eu disse, ela protege contra o vírus H1N1, o vírus H3N2 e um vírus do grupo B. Então, ela protege contra esses 3 vírus. A vacina tetravalente, ela protege, tem um vírus a mais do grupo B. Agora, é importante tomar a tetra? Não, para o nosso contexto, a tríplice é suficiente, porque esse outro vírus B, na verdade, ele representa um percentual muito pequeno de circulação. Então, é claro que é uma proteção a mais, mas não são vírus que normalmente circulam no nosso meio. Então, a utilização da vacina tríplice, que será oferecida pelo setor público, ela é suficiente para proteger a maioria da população. Agora, quanto à imunidade, nenhuma vacina confere imunidade 100%. Isso é muito importante. Depende do imuno. Tem vacinas que ela tem uma eficácia maior, outras vacinas um pouco menor, e depende também da resposta do próprio organismo. Então, ela é uma vacina que ela tem alta eficácia, ela é acima de 90%, mas ela não é 100%. Então, claro que existe um percentual de pessoas, um percentual pequeno, que mesmo vacinadas, elas podem ter a doença. Ou seja, gente, quem tomou a vacina tem que continuar com os mesmos cuidados de quem não tomou. Não, até porque tem outros vírus que circulam, né? Além do H3N2 e do B, tem outros vírus, metapneumovírus, vírus sincicial, adenovírus, que também podem levar a uma síndrome respiratória aguda grave e que não fazem parte da vacina. Então, mesmo que as pessoas vacinem, elas não estão protegidas contra... E nem a vacina da rede privada, que é tetravalente, protege contra esses vírus. Então, ainda que vacinadas, as pessoas precisam ter aqueles cuidados, né, que é evitar grandes aglomerações, lavagem das mãos, enfim, aqueles cuidados para evitar a transmissão de qualquer vírus respiratório. E como a gente viu na reportagem agora há pouco, não tem nada que substitua o lavar das mãos. Não adianta você querer usar o álcool achando que está substituindo, a não ser que você não tenha outro recurso no lugar. Claro, aí você usa o álcool. Acho que o farmacêutico ele colocou muito claro, bem ali, foi bem claro. O álcool gel ele não substitui a lavagem das mãos e ele só é necessário se você estiver em algum local onde você não tem como lavar as mãos. Mas se você tiver a opção de lavar as mãos com água e sabão, ela é sempre a opção número 1. Tá certo, gente. Então, tá aí um recado, os esclarecimentos da Magna de Carvalho, que é gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Não é para fazer alarde, é para todo mundo ficar tranquilo, evita aí aglomerações, se cuide, se proteja, que vai dar tudo certo, né, Magna? Com certeza, é o que a gente espera. Obrigada. Bom trabalho. Prazer.